Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós temos aqui, olha, deflação em agosto. A inflação veio negativa, ou seja, uma deflação agora no mês, o que também, obviamente, fez puxar também a inflação anualizada dos 12 meses, ou seja, se distanciou dos 4,5%, que é o centro da meta do Banco Central. A alimentação foi um dos itens que mais puxaram a inflação para baixo. Destaque justamente, lembra da história da batata, lembra da história do tomate? Tudo isso veio para baixo. O reajuste da gasolina será agora de 15 em 15 dias. É uma nova política de preços da Petrobras, anunciou hoje de manhã. O diesel já tem uma política mensal de reajuste, agora a gasolina também vai passar por um período maior. Isso facilita, por exemplo, aquela questão sobretudo dos postos, que recebiam até um combustível mais barato, mas não repassavam porque diziam que no estoque deles, ou seja, no tanque do posto, o combustível tinha sido comprado por um preço maior. Ou seja, agora tem uma possibilidade de repassar isso ao consumidor. Uma queda expressiva do dólar e alta do Ibovespa hoje. Nesse final da tarde houve até um movimento de uma queda maior do Ibovespa e uma alta maior do Ibovespa e uma queda maior do dólar. A gente fala disso daqui a pouquinho. E a produção de veículos também está em alta. O destaque da Anfávia, aliás, foi o melhor mês de agosto, o melhor mês desde 2014 na produção de veículos. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. A Petrobras anunciou hoje de manhã uma nova política de preços, de reajuste dos combustíveis, sobretudo da gasolina. Até porque o diesel já tem exatamente essa política de um espaçamento maior no repasse de preços. Agora a gasolina será de 15 em 15 dias. Eu já tenho informação, Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e tem informações sobre justamente a Petrobras concedeu hoje uma entrevista coletiva para explicar essa nova posição da empresa em relação ao reajuste da gasolina. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico, boa noite. Obrigado, Piotto, boa noite para você também, boa noite a todos. Pois é, após aumentos quase diários, a Petrobras anunciou hoje o uso de um mecanismo financeiro que lhe dá a opção de aumentar os períodos de estabilidade no preço da gasolina por prazos curtos, de até 15 dias. A companhia entende ser importante conciliar seus interesses empresariais com as demandas de seus clientes e agentes de mercado em geral, mas sem mudar sua política de preços, alinhada ao que acontece com o combustível no mercado internacional e também com o câmbio. Até o final de agosto, o preço da gasolina já acumulava alta no ano de 28,2%. O mecanismo chamado EDGE permitirá à empresa obter um resultado financeiro equivalente ao que alcançaria com a prática de reajustes diários que vinham acontecendo desde 20 de junho de 2017. Vamos ouvir um trecho da coletiva onde foi anunciada essa mudança hoje. O resultado final não vai se alterar. Se a paridade de importação, por exemplo, sobe 13% no período, ao final do período você vai ter o mesmo resultado sempre. Mas o importante é que a forma de trazer isso é mais o período de estabilidade, quando a gente consegue trazer essa leitura de estabilidade para os agentes, para os clientes em geral. O mercado brasileiro é um mercado que ele vem se sofisticando na sua forma de precificação. Né? Obviamente, aprendemos também com os sinais que o mercado, que os outros agentes têm encaminhado para a Petrobras. Petrobras, você precisa implementar mecanismos e ferramentas que mitiguem essas volatilidades. Piotto, a direção da Petrobras negou a relação da medida com a proximidade das eleições e também com as notícias de que os caminhoneiros ameaçaram nova greve. Os reajustes diários do preço dos combustíveis foram o estopim da greve que parou o país em maio e resultou no programa de subvenção ao diesel e no tabelamento do frete. Piotto. Muito obrigado, Marcelo. Bom, vamos só rememorar um fato lá da greve dos caminhoneiros no final de maio. Naquele momento, quando a greve se intensificou, o então presidente da Petrobras, Pedro Parente, anunciou, por decisão da companhia, num gesto da empresa, tomou a decisão de só conceder um novo aumento, ou seja, congelaria o preço dos combustíveis
por 15 dias, justamente para se ter um tempo para a negociação, que depois aconteceu, o próprio governo acabou assumindo as diferenças, ou seja, do valor do combustível, que compensaria a Petrobras, mas garantiria o desconto para os caminhoneiros. Foi, inclusive, talvez a principal decisão tomada naquele momento de negociação para encerrar a greve dos caminhoneiros. Ou seja, mas a Petrobras continuava com esse subsídio do governo na eventualidade do combustível subir, porque o combustível é regido por preços internacionais. Primeiramente, obviamente, o preço do petróleo. E o segundo ponto é que o petróleo é comprado em dólar e o dólar sobe, o preço do combustível, o preço do petróleo sobe, isso é repassado aqui em reais e foi exatamente esse aumento que fez com que subisse por demais o preço dos combustíveis. Naquele momento, Pedro Parente fez o seguinte raciocínio, é bom lembrar, nós fizemos menção disso aqui no cenário econômico. A melhor coisa que tem para uma empresa é ter seu cliente. E o que pior podia acontecer para a Petrobras não é ser rígida na posição com relação aos preços, é perder o movimento dos caminhões pelo país, porque são os caminhões que consomem combustível. O que a Petrobras faz agora com relação à gasolina é isso. É melhor ter um consumidor de gasolina do que não ter. E, obviamente, que isso tudo foi feito um cálculo internamente na Petrobras e chegou-se à conclusão que um prazo de 15 dias também é bastante razoável do ponto de vista de manter a autonomia da empresa em relação a preços, mas beneficiar também o consumidor. O país é um só. E, claro, as empresas precisam se adaptar às necessidades, às demandas que existem no Brasil. São condições especiais, ou seja, são momentos especiais da economia. O pior que pode acontecer para a Petrobras é ninguém mais consumir combustível. Tanto é que a decisão, apesar dessa decisão que, em tese, afronta, do ponto de vista teórico, evidentemente, aquela política de reajuste diários da gasolina, vamos dar uma olhadinha aqui nas ações da Petrobras, só para você ter uma ideia. Hoje subiram 1,82, essas são as ações preferenciais, as ações que as pessoas compram aqui negociadas na Bolsa, 1,82 de alta a 18,99%. Nem o mercado acionário, que normalmente arredia esse tipo de posição de empresa, rejeitou essa posição, ou seja, manteve aqui essa posição, ou seja, tanto que as ações da Petrobras se valorizaram, aliás, que puxaram o Ibovespa também, porque são ações que têm peso no índice da Bolsa de Valores de São Paulo e puxaram o Ibovespa para cima, com alta de 1,76% a 76.416 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no dólar 4,10. A cotação variou muito agora no final do dia, chegou a 4,7, 4,8, fechou em 4,9, 4,10, uma queda de 0,95%. Uma menção sobre o Ibovespa e sobre o dólar. Na última hora houve um movimento mais intensificado de venda de dólar e de alta do Ibovespa. Já surgiram boatos dizendo que isso seria uma implicação do caso que aconteceu agora, nesse final de tarde, no meio de tarde, que chamou a atenção do país todo, do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Obviamente que tudo isso é prematuro fazer essa comparação e, na verdade, é absolutamente ruim que se imagine isso, porque esse boato não confirma uma lógica de mercado. A questão da Petrobras, por exemplo, o Ibovespa já estava subindo, o dólar já estava caindo. O que teria havido, segundo alguns investidores, em boatos de mercado, é que teria se intensificado, porque na leitura do mercado financeiro isso pode ser positivo, ou seja, Jair Bolsonaro sairia reforçado desse atentado. O grande fato, isso tudo obviamente não passa de boato até o momento, não há nenhuma confirmação técnica que garanta isso. O que é fato realmente é que houve um atentado contra a democracia brasileira, porque não se justifica e nem se explica minimamente a possibilidade de alguém ir contra um candidato num atentado como ocorreu hoje à tarde. Seja ele quem for o candidato, em que momento. A democracia brasileira rege a possibilidade de que todos os candidatos saiam às ruas, os candidatos que têm autorização da Justiça Eleitoral saiam às ruas justamente para apresentar seus planos de governo. Obviamente que é um repúdio a qualquer tentativa de violência contra a democracia brasileira quando se faz um atentado contra um candidato independentemente do partido. Bom, feita essa ressalva em relação ao mercado, porque boatos surgem a todo momento e o mercado financeiro normalmente é coalhado de boatos no momento eleitoral como esse, mas o fato principal é que é preciso, obviamente, torcer pelo pronto restabelecimento do candidato, que passa por cirurgia, até a última informação que tínhamos, num quadro um pouquinho mais grave, e que, obviamente, é bom se garantir toda a segurança para que as pessoas possam exercer a democracia, porque ela custou caro a esse país, custou caro a muita gente lá atrás, e que hoje nos beneficiamos da liberdade de expressão, que é a filha mais bonita da democracia, diga-se de passagem. Bom, vamos seguir aqui, porque a gente vai falar agora sobre o IPCA que foi divulgado hoje pelo IBGE,
Interessante, os alimentos puxaram para baixo o IPCA mais uma vez e ele veio com deflação. A inflação agora é negativa, o que quer dizer deflação? Agosto é 0,09 de queda. Essa foi exatamente o resultado do mês de agosto. A gente já tinha percebido isso no IPCA 15, uma inflação menor. No fechamento do mês de agosto está aqui, uma queda de praticamente 0,1 aqui, se a gente arredondar o número na inflação. É a menor taxa para agosto em 20 anos. Para se ter uma ideia do tamanho disso, agosto do ano passado, obviamente, foi maior. Vamos entender um pouquinho esses dados divulgados hoje pelo IBGE. Agosto, portanto, uma queda de 0,09, ou seja, um índice negativo. Julho tinha sido de 0,33. Isso demonstra claramente o quanto que a inflação diminuiu agora nesse período. No ano, o acumulado é de 2,85%. E esse dado é extremamente importante porque, claro, a meta da inflação pelo Banco Central é uma meta anualizada. A meta, neste momento, é de 4,5% para dezembro deste ano. E, obviamente, que você pega os últimos 12 meses para tentar entender o comportamento da inflação num prazo mais longo, no longo prazo. Exatamente os 12 meses. Vamos lá. 4,19% agora no mês de agosto. Que é um comparativo, porque a inflação estava ainda, digamos, pouco comportada lá no mês de julho, era de 4,48%, estava próximo do centro da meta. Só para lembrar, a meta do Banco Central de inflação é de 4,5%, com tolerância de 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. Ou seja, se a inflação ficar neste intervalo, se a gente pegar 4,5, ou seja, de 3 até 6, nós estamos dentro da inflação. Tanto que o ano passado foi uma inflação ainda mais baixa, mas a gente viu aqui que houve uma recuperação. Vamos entender um pouquinho mais a inflação? Deixa-me ver aqui, cadê a inflação? Vamos lá, eu tenho os números de inflação. O que puxou foi justamente os alimentos. Vale dizer exatamente que nós tivemos uma queda nos alimentos e nós tivemos também um recuo um pouquinho dos transportes, porque os combustíveis também baixaram nesse último mês. E mesmo a energia, apesar de a gente estar na bandeira 2 vermelha, que é a tarifa mais cara que se cobra da energia no país, ela também foi menor do que se tinha previsto. Ou seja, tivemos uma queda da inflação, o que chama atenção justamente nesse mês de agosto. Bom, vamos seguir aqui. A Vanessa Casalino está conosco agora em São Paulo porque nós tivemos uma grande produção de veículos agora no mês de agosto. Agosto também vai ficar marcado por um dado exponencial da indústria automotiva. Vanessa, bem-vinda, boa noite. Oi, Piotr, obrigada, boa noite para você, boa noite a todos. Eu começo falando desse balanço da Anfávia pelas vendas, que também tiveram uma alta, puxadas pelas vendas aqui no mercado interno, que tiveram expansão de 14,8% na comparação com julho e de 13% em relação a agosto do ano passado. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, a alta é de 14,9% na comparação com o mesmo período de 2017. Já a produção, como você disse, teve uma alta de 18,6% de julho para agosto e de 11,7% em relação a agosto do ano passado. Foram produzidas mais de 290 mil unidades. Nos 8 primeiros meses do ano, a expansão é de 12,8%. As exportações que por um bom tempo seguraram os bons resultados do setor tiveram uma alta de 9,2% de julho para agosto, mas queda expressiva de 16,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado de janeiro a agosto, recuo também, e aí de 4,6%. Tudo isso resultado principalmente dos problemas na economia argentina, nossa maior compradora. Com isso, o setor deve revisar projeções para produção, vendas e exportações para o mês que vem, com ajuste para cima no desempenho do mercado interno e para baixo das exportações. A gente lembra que a taxa básica de juros na Argentina foi elevada para 60%, com impacto direto sobre os financiamentos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre emprego. Na verdade, mudança de posição, seja mudança de emprego, uma nova possibilidade de carreira, tudo isso daqui a pouco aqui no Cenário Econômico. A gente faz um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico e no momento de lenta recuperação do emprego, obviamente que é lenta, mas mesmo assim há uma recuperação, mas há uma recuperação econômica, o que faz surgir ali possibilidades diferentes mesmo para quem já está no mercado de trabalho. E, obviamente, o profissional vislumbra a possibilidade de mudar de empresa, mudar de carreira, obviamente olhando para novos horizontes. Qual é exatamente a estratégia que deve ser adotada por esse profissional? O que fazer e como fazer corretamente essa mudança? Para falar sobre o assunto, Diego Barbosa, que é profissional de recrutamento, está conosco. Diego, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado, Piotr. Talvez a pergunta valha 1 milhão, eu não sei se...
tem momento certo para fazer isso, porque eu tenho o desejo da pessoa de mudar. Sim. Isso vai acontecer até que ela consiga a mudança ou que ela mude de ideia, mas a gente nunca sabe disso. Agora, eu tenho que olhar o mercado também. Exatamente. Que momento em que as pessoas vão estar dispostas a abrir vagas, a ouvir possibilidades novas de novos profissionais. Essa é uma reflexão, Piotr, que na realidade ela é bem aberta no mercado, principalmente pelo fato de que ela inicia pelo lado do profissional e não da empresa. Muitas vezes você acredita que é pelo lado da empresa, buscando o profissional, que ele deve ter aquele start. Eu sempre falo para todos os executivos, todos os profissionais que eu converso, que isso começa a partir do momento que você entende os teus motivadores pessoais. Entender os teus motivadores pessoais, a partir daí você está apto a avaliar novas oportunidades. Entenda que motivadores pessoais não são insatisfações, porque insatisfações no emprego, uma remuneração um pouco mais baixa, um ambiente de trabalho, isso pode ser tratado com a conversa, pode ser solucionado brevemente. Já os motivadores, não. Quando você sabe quais são os seus motivadores e o lugar que você está não está atendendo eles, aí sim é o momento de olhar para uma nova oportunidade. E quando que a pessoa consegue perceber o que é uma insatisfação e quando é uma motivação para sair daquele trabalho? Porque eu posso compreender, baixo salário é uma coisa muito simples. A pessoa quer ganhar X, ela ganha X menos 1 e ela acha que numa outra empresa ela pode ganhar o X ou talvez X mais 1. Isso é muito simples. Sim. Mas ela também tem um ambiente de trabalho que se fosse melhor, ou ela tem possibilidade de crescer na carreira, que se fosse melhor, ela suportaria esse salário menor. Sim. Isso é muito tranquilo. Acho que dá para imaginar que boa parte das pessoas passa por isso tudo. Coloca na história do salário porque é uma coisa mensurável, é palpável. Perfeito. Né? Perfeito. Eu queria ganhar 10 e ganho 9, pronto. Sim. Isso é muito claro, né? E esse é justamente onde está a pegadinha dessa questão, porque quando você tem um motivador, ele é independente do local de trabalho que você está, ele tem um motivador pessoal. O trabalho, a ideia, o mundo ideal é que você case o teu universo de trabalho com os teus motivadores. Mas isso a gente sabe que nem sempre é possível. Igual você comentou, o ponto principal a ser discutido poxa, se é o salário, eu realmente preciso fazer uma movimentação por causa do salário? Isso é um motivador pessoal meu, ter uma remuneração mais agressiva ou não. Esse não é o meu motivador, isso só é uma insatisfação. Então, quando você traz essa balança, né, essa análise para o teu contexto atual, você consegue desenhar isso. Poxa, esse é um motivador pessoal, trabalhar com pessoas que eu admiro, ter uma flexibilidade maior, que hoje em dia está em alta. Esses são meus motivadores. Não é só uma questão de satisfação. As empresas entendem, você fez menção aí a questão de flexibilidade maior. As empresas estão preparadas para entender esse desejo do novo profissional que quer flexibilidade? Elas estão trabalhando o aspecto cultural para atender essa nova demanda. Porque hoje, tecnologia e ferramentas para que você possibilite esse trabalho, né? Não só o trabalho remoto, conhecido como home office, mas também flexibilidade de jornada de trabalho. Todos esses pontos passam principalmente pelo aspecto cultural, porque não adianta você ter todas as ferramentas, a tecnologia e a cultura da empresa, não trabalhar isso na liderança, os líderes, no caso do profissional, chegar às 10 e não às 8 da manhã, o líder imediato daquele profissional não ficar satisfeito com isso, né? Então, por isso que passa por um lado muito mais cultural. Esses dias eu vi o presidente de uma startup gigante, olha que eu estou falando de startup, uma empresa nova, dizendo que lá atrás, no começo, ou seja, isso faz muito pouco tempo, nós estamos falando de startup também, ele estava exigindo que todas as pessoas que estavam diretamente ligadas a ele, estou falando do alto escalão da empresa, chegassem às 8 horas da manhã para trabalhar. Essa é uma impressão cultural. O fato dele ter sido fundador da startup, ele já imprimiu essa cultura. Lá na frente, caso ele opte por mudar, ele vai ter que fazer um esforço muito grande na cultura para mudar essa realidade. O que me chamou a atenção é que era uma empresa moderna que queria modernizar serviços e que usava de uma ferramenta ou de um modus operandi antiquado.
Tanto que ele teve que recuar tempos depois, porque ele percebeu que havia uma insatisfação grande. É justamente esse o ponto, Piotr. Hoje 8 horas da manhã é um horário completamente... impacta na qualidade de vida. As pessoas moram em lugares diferentes. Exato. Se eu pegar uma cidade como Exato. São Paulo, Exato. quem mora no bairro do lado pode chegar às 8. Exato. Quem mora num outro bairro pode ter que acordar às 5 da manhã. Exato. Ou quem mora numa cidade vizinha. Perfeito, perfeito. E justamente por conta disso, é extremamente importante do lado do time de RH conseguir mensurar, né? Quais são os ganhos de produtividade, quais são os ganhos de qualidade de vida, de motivação por parte dos profissionais ao implementar esse tipo de programa. E é uma tendência, Piotr. A gente sabe que o mercado de trabalho ele anda em constante evolução. Hoje é justamente essa questão do trabalho remoto, é algo que tende a não ser só uma modinha, mas sim ser uma tendência de mercado. Bom, vamos voltar à questão do profissional que está querendo mudar de carreira ou ascender, Perfeito. mudando de empresa. Como é que se calcula o risco? Qual é o componente de risco nesse momento todo? Porque, óbvio, nós temos ainda uma economia que não está no pleno emprego, que nós temos uma recuperação econômica ainda lenta, embora positiva, mas nós estamos falando de uma recuperação muito lenta e, obviamente, num cenário eleitoral que deixa as coisas um pouco mais embaçadas até a gente chegar à conclusão desse pleito. Legal. Eu costumo sugerir sempre para os profissionais colocar essa visão no papel. A partir do momento que você coloca essa visão, poxa, como que está o meu cenário atual? Como que seria esse outro cenário? Você faz uma análise dos seus motivadores e todos esses influenciadores, quer sejam eles macroeconômicos ou de um universo relacionado ao teu mercado em específico, coloca esses dois pontos no papel e compara. Se essa comparação ainda não ficar clara para você, projete isso para um cenário de longo prazo. Então, daqui a 2 anos, eu estando nesse cenário ou nesse, onde eu vou estar mais feliz? Né? Então, esses são, principalmente, essa é a dica que eu falo para profissionais que estão avaliando uma transição. Coloque no papel. E ele pode, até por, digamos, uma estratégia conservadora, não abandonar a empresa dele e já procurar emprego num outro lugar. Como é que ele diz isso à nova empresa? Eu estou empregado sim, mas estou buscando um outro lugar. Quando ele conta para um e para outro o fato. Esse é um ponto bastante ainda carente na nossa cultura brasileira, que é justamente essa transparência com os empregadores. O fato justamente de você ser transparente com o teu líder imediato te permite, inclusive, que ele valide o teu ponto de vista ou não. Mas eu vou inverter a posição. Sim. Os líderes, os donos, os chefes das empresas estão preparados para ouvir que um funcionário está olhando para o mercado? Eu conheço casos... Embora muitas vezes não estejam preparados... De chefe que não fala com o subalterno porque ele decidiu trabalhar em outro lugar. Mas esse é um ponto bastante crucial, porque a partir do momento que ele sabe que o profissional não está satisfeito, ele pode tomar atitudes corretivas para, se for algum ponto de satisfação e não for motivadores pessoais do lado do profissional, e conseguir se planejar para fazer uma transição desse profissional. Tá. E o risco que o empregado sofre do sujeito começar a persegui-lo porque ele mostrou insatisfação? A gente tem pequenezes no mundo empresarial. O mundo corporativo não é grandioso, não. Infelizmente nós temos, mas eu sempre digo, a transparência é a base de qualquer relacionamento de longo prazo. Óbvio que você não vai abordar o teu superior falando, estou deixando a empresa amanhã. Se você tem conversas nas quais você pontua quais são as suas insatisfações, seus pontos de divergência, muitas vezes por adequação cultural da empresa, por questões de relacionamento com pares ou com superiores, ao momento que você tomar essa decisão, isso não vai ser novidade. E isso vai te permitir com que você também pessoalmente avalie com o mercado com calma e, por um outro lado, que o empregador ele tenha ciência disso previamente para poder se estruturar de forma a fazer um plano de transição mais suave possível para os dois lados. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Prazer é meu. Você, obrigado você, Piotr. O cenário econômico termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Deixa eu tirar essa escuta que está me atrapalhando o raciocínio aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Bom feriado de independência. Viva o Brasil. Até segunda-feira, hein?